Olá, eu me chamo André de Lima Guerra Corado, sou professor universitário e acadêmico finalista da especialização em musicoterapia pela Faculdade Senspeg, no estado do Amazonas. Hoje, no Dia Internacional da Musicoterapia, eu trago uma palestra intitulada A Musicoterapia no Amazonas, História, Contexto e Desafios. Para iniciar essa palestra, eu preciso primeiro falar da musicoterapia no sentido global. Por isso, vou retirar a palavra Amazonas no primeiro momento para explicar os conceitos e aplicações da musicoterapia, a história do desenvolvimento dessa ciência e o contexto e desafios relacionados à formação do musicoterapeuta e à regulação da profissão. Portanto, esse primeiro momento será um momento global para que vocês possam compreender essa profissão, para que vocês possam compreender o quão proveitosa ela pode ser a seus pacientes. Por fim, após explicar esses conceitos iniciais, aí sim trabalharemos a musicoterapia no estado do Amazonas, a história, o contexto e o desafio dessa área em nosso estado. Para iniciar, eu gostaria de explicar o conceito de musicoterapia. Então, musicoterapia é o uso profissional da música e de seus elementos como uma intervenção, sempre objetivando melhorar a saúde e o bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual e espiritual dos seus pacientes. Dentro desse conceito, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, em mostrar que a musicoterapia é realmente o uso profissional da música. O musicoterapeuta, ele utiliza a música para acessar o paciente, para estimular o seu paciente, para acalmar seu paciente, para buscar memórias no seu paciente. Então, o musicoterapeuta é o profissional que utiliza a música para tratar o seu paciente, para trazer uma melhor qualidade de vida ao seu paciente. Entretanto, é muito importante que se entenda que a música é um dos elementos, uma das ferramentas, o qual o musicoterapeuta pode utilizar para acessar esse paciente e para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Portanto, no próprio conceito, a gente observa que a musicoterapia é o uso profissional da música e dos seus elementos. Os elementos da música são a melodia, o ritmo, a harmonia. Com isso, eu preciso te dizer, e gostaria de te dizer, que a gente não utiliza somente a música propriamente para tratar o paciente. Então, vou mostrar para vocês agora o vídeo de uma musicoterapeuta sensacional, a qual eu sou muito fã. Aqui, se você tiver oportunidade, pode apontar o seu celular e escanear esse QR Code que vocês vão entrar aqui no Instagram dessa musicoterapeuta. Ela se chama Vivida Viola. É fantástica, essa musicoterapeuta é fantástica, uma pessoa muito humilde, muito acessível, uma grande professora. E a Vivida Viola trabalha em uma área chamada de vibroacústica. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma mesa que nós chamamos de mesa lira. Vocês não conseguem ver, mas aqui tem várias cordas de diferentes calibres. E essas cordas, obviamente, quando são tocadas, elas transmitem ondas de baixa frequência, de alta frequência, enfim. Então aqui tem diversos calibres. E todas elas, se não me falha a memória, são afinadas na nota Ré. Aqui em cima vocês não conseguem ver, mas aqui em cima tem um paciente deitado. Então qual é o objetivo? É que quando a terapeuta toca, puxa essas cordas, a mesa vibra e essa vibração passa ao paciente, tratando o paciente. Então, nesse vídeo, vou aqui mostrar para vocês, a gente consegue observar a nossa terapeuta trabalhando, não sei se está saindo o som, mas ela vai passando a mão nas cordas em diversas regiões onde o corpo do paciente está estendido, e essa vibração é passada. Então não é música. A sonoridade aqui não é musical. Você tem os elementos da música, que é o som saindo, é a vibração saindo e tratando o paciente. Aqui embaixo também a gente pode ver as famosas tigelas tibetanas. Então a gente utiliza na musicoterapia, nessa vibroacústica, na musicoterapia chamada de vibroacústica, ao tocar essa tigela, uma sensação de relaxamento acontece no paciente. Então, a musicoterapia, ela não utiliza só a música, ela utiliza também os elementos da música. O musicoterapeuta também pode utilizar o próprio instrumento como uma ferramenta de terapia.
Não necessariamente o paciente precisa tocar, não necessariamente o paciente precisa cantar. A gente utiliza os elementos musicais, tudo que está em volta da música para tratar o paciente. Bom, entretanto, porém, né, existem outras áreas da ciência, ou da educação, ou da saúde, que utilizam a música como uma profissão, como um fim. E é importante esclarecer uma diferença entre as profissões que utilizam a música como ferramenta. Então, existe uma diferença entre musicoterapia e musicalização. A musicoterapia, o seu objetivo final é a melhora do paciente, é a melhora emocional, é a melhora do bem-estar físico, é a melhora intelectual, é a melhora espiritual. Já a musicalização, o seu objetivo, o seu fim é diferente. A musicalização, o objetivo é aprender música, é aprender a ler partituras, é aprender a tocar um instrumento, é aprender a cantar. A musicalização envolve a estética do processo musical. A musicoterapia não. Nem sempre a musicoterapia é estética. A musicoterapia apenas objetiva melhorar aquele paciente, independente se ele sabe tocar ou não um instrumento, independente se ele sabe cantar ou não. Então são áreas diferentes e são ciências diferentes, embora utilizem a música como ferramenta. Portanto, a musicalização, ela forma profissionais, a música, ela pode ser utilizada por profissionais formados em música. Os educadores musicais fazem a musicalização. Os musicoterapeutas fazem a musicoterapia. Então, o fim é o que define a diferença da musicoterapia para a musicalização. A musicoterapia é considerada uma ciência. E por ser uma ciência, ela tem um método. E isso precisa também ser discutido. Então, com certeza vocês já viram imagens como essa. Né? Ali no hospital, o grupo de enfermeiros ou, enfim, trabalhadores do hospital se reúnem para tocar um instrumento no hospital, tentando passar uma boa energia, tentando passar uma boa sensação aos pacientes. Isso em teoria não poderia ser considerado uma musicoterapia, uma atividade de musicoterapia. Há uma discussão muito grande entre os musicoterapeutas se isso é musicoterapia ou não. Entretanto, se formos analisar como a musicoterapia como uma ciência, como um método, essa atividade não pode ser caracterizada como musicoterapia. Vou tentar citar um exemplo para que vocês compreendam como as coisas funcionam diferente. Então vamos imaginar que aqui nesse quarto, aqui em cima, que é o quarto Jujuba, nós tenhamos um paciente que é ateu ou está revoltado com Deus. E a maioria dessas atividades, essas atividades musicais, quando elas acontecem no ambiente hospitalar, elas envolvem músicas religiosas. Então imagine, você tocando músicas religiosas e aqui do lado tem um paciente que está revoltado com Deus, que não acredita em Deus. Ele pode se revoltar. Ele pode simplesmente se levantar furioso, tropeçar, cair, prejudicar ainda mais a sua saúde e pedir para que a música seja parada. Então, o musicoterapeuta, ele não trabalha dessa maneira. Então, a gente chama isso de quando a música faz mal para uma pessoa, a gente chama de iatrogenia sonora. Existem músicas que despertam, que trazem gatilhos às pessoas e isso faz mal ao seu desenvolvimento, faz mal ao seu intelecto, faz mal ao seu espírito, faz mal ao seu humor. Então, o musicoterapeuta, por ele utilizar um método, por a musicoterapia ser uma ciência, ele sabe muito bem disso. Então, quando a gente vai tratar um paciente, uma das primeiras coisas que a gente faz é estabelecer a identidade sonora desse paciente, ou seja, a gente busca as músicas que esse paciente gosta para poder desenvolver esse paciente. Então aqui eu estou com uma criança do lado, eu não vou tocar para essa criança Roberto Carlos, eu não vou tocar para essa criança Djavan. Essa criança gosta de Galinha Pitadinha, ela gosta de Mundo Bita. Então a gente utiliza essas músicas para acessar esse paciente. Portanto, a musicoterapia, ela tem um método, ela tem uma estratégia, ela não é generalizada no sentido da palavra. Por vezes, a musicoterapia é
individualizada, embora exista a musicoterapia coletiva, mas aí o musicoterapeuta sabe como trabalhar esses grupos musicais. Bom, por fim, a musicoterapia é uma ciência multidisciplinar. Ela engloba aspectos da terapia ocupacional, da psicologia, da fisioterapia, da fonoaudiologia. O musicoterapeuta ele consegue, por utilizar a música, trabalhar muito bem aspectos relacionados a essa profissão. Por isso, por vezes, quando nós temos pacientes e nós temos uma equipe multidisciplinar, incluindo fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e musicoterapeutas, a gente consegue ver o desenvolvimento do paciente muito rápido, acontecer de uma forma ágil e rápida. Existem várias áreas da musicoterapia. Nós temos, por exemplo, uma área da geriatria e gerontologia, que são a área que cuida dos idosos. Nós temos a musicoterapia organizacional, que está presente nas empresas, musicoterapia social e comunitária, que é um novo ramo da musicoterapia. Nós temos a musicoterapia na saúde mental. Então, nós estamos no mês amarelo, né? Essa palestra deverá ser mostrada também aos psicólogos, aos estudantes de psicologia da UEA. Então, nós temos, inclusive, tenho colegas que estão se formando em musicoterapeutas que são psicólogos e utilizam a música para o benefício da saúde mental de seus pacientes. Nós temos a musicoterapia hospitalar, que seria mais ou menos o que a gente viu naquela imagem das pessoas tocando, mas não é muito bem aquilo, é uma coisa um pouco mais diferenciada. Temos a musicoterapia e reabilitação neurológica, e isso aqui envolve autismo, envolve pessoas com acidente vascular cerebral, enfim. Nós temos o ensino em musicoterapia e musicoterapia com crianças e adolescentes, e aí envolve uma gama de fatores, não só envolvendo condições como, por exemplo, o TEA, o síndrome de Down, mas também o desenvolvimento de crianças neurotípicas, tá certo? Bom, então a partir do momento que definir a musicoterapia para vocês, agora eu vou falar um pouco sobre a história, e isso é muito rápido, é um slide apenas. Bom, como é que começou a musicoterapia? A musicoterapia é uma área muito antiga, né? A primeira publicação foi em 1789, mostrando ali os benefícios médicos da utilização da música. Em 1941, os Estados Unidos funda a primeira organização de musicoterapia. Em 1944 surge o primeiro curso de musicoterapia no mundo. E aí eu digo que em 1945 aconteceu a fama. Então, a musicoterapia foi utilizada em pacientes com estresse pós-traumático da Segunda Guerra Mundial. E os benefícios foram inúmeros nesses pacientes. Então, a musicoterapia ganhou uma fama mundial justamente tratando esse tipo de paciente. Então, a partir de 1945, a musicoterapia ganha o mundo, ganha a fama com esses pacientes. Ela chega ao Brasil em 1950, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E somente em 1970 a gente tem um primeiro curso de musicoterapia. Então, enquanto os Estados Unidos começam a formar ali na década de 40, 26 anos depois, a gente começa a formar nossos musicoterapeutas. Bom, aqui estão as faculdades, as universidades que fornecem a graduação em musicoterapia. Algumas faculdades, algumas universidades forneciam musicoterapia, mas fecharam o curso. Atualmente, segundo o portal do EMEC, nós temos aí a Universidade Estadual do Paraná, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Goiás, a FMU em São Paulo, o Conservatório Brasileiro de Música, que foi o primeiro curso de musicoterapia no Brasil, a Faculdade EST no Rio Grande do Sul e a Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, hoje nós temos esses cursos de graduação em musicoterapia. E se a gente fizer uma análise desses cursos, dessas graduações, a gente observa que todos eles estão na região sul e sudeste. Apenas ali a Universidade Federal de Goiás, que está ali no centro-oeste do Brasil, é o que está mais próximo do nosso estado, da nossa região. Então, se uma pessoa desejar ser musicoterapeuta, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais lá na frente, ela vai precisar se dirigir a um desses estados, cursar uma graduação de 4 anos para poder ser musicoterapeuta.
E no Amazonas? No Amazonas não há graduação em musicoterapia até o momento. Bom, apesar de tudo, meus amigos, apesar de termos essas graduações em musicoterapia, até 2024 a profissão não era regulada, a profissão não era considerada uma profissão propriamente dito, não havia uma regulação oficial da musicoterapia. E por não haver uma regulação oficial da musicoterapia, por não haver um documento que dizia ou que diz que musicoterapeuta precisa fazer graduação, foi possível que muitos musicoterapeutas se formassem em musicoterapia através de cursos de pós-graduação em musicoterapia, realizando especializações em musicoterapia de forma híbrida ou de forma EAD. E isso, meus amigos, com certeza impulsionou o desenvolvimento, a distribuição dos musicoterapeutas no Brasil. Então, se de um lado nós temos os cursos localizados majoritariamente na região sul e sudeste do Brasil, quando a gente consegue fornecer especializações em musicoterapia de forma EAD ou híbrida, a gente consegue levar esse curso a todas as regiões do Brasil. Então, até 2024, enquanto não havia uma regulação da profissão, não havia uma lei dizendo que musicoterapeuta precisava preencher determinados requisitos, pessoas que fizeram pós-graduações EAD ou híbridas e se formaram, né, e tiveram a conclusão desse curso, elas podem exercer a musicoterapia como profissão. A gente vai também comentar isso um pouco depois. Então, nesse contexto de você ter formações em graduação e formações na pós-graduação de forma híbrida, a gente tem um aumento do número de profissionais em musicoterapia. E aí, em 1989, surge a UBAM, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Então, a UBAM ela vem com o objetivo de tentar unir, de congregar esses musicoterapeutas e lutar pela profissão. Então, a UBAM é a maior organização dos musicoterapeutas, né? Vamos dizer, a nossa OAB. Então, se você tiver com o celular, pode escanear esse QR Code que você vai conseguir entrar aqui no site da UBAM. Então, ela foi fundada em 1995, ela congrega 16 associações espalhadas pelo Brasil. É a associação mais respeitada e mais representativa dos musicoterapeutas no Brasil. Então, foi essa associação que, com muita luta e com muito esforço, regularizou a profissão no Brasil. A gente vamos já falar um pouco sobre isso. Bom, e aí dentro da UBAM, né, com essa explosão de especializações, né, com o aumento do número de musicoterapeutas, a UBAM, em 2018, realizou um censo de musicoterapia. Esse censo foi publicado somente em 2020. Se você escanear esse QR Code, você pode observar esse resultado desse censo na íntegra. Então, esse censo foi realizado em 2018, mas somente publicado em 2020, para tentar traçar o perfil dos musicoterapeutas no Brasil, para verificar a distribuição dos musicoterapeutas no nosso país. Então, eles fizeram um censo onde eles consultaram 986 musicoterapeutas, 658 se identificaram como profissionais e 328 como estudantes de medicina. Esse censo, realizado em 2018, há 6 anos atrás, ele trouxe uma ideia muito interessante da musicoterapia no país. Primeiro, aqui a ideia de que ainda nós temos muito graduados. 451 se responderam como graduados e 207 como especialistas. Então, a gente tem ali o dobro de graduados frente ao especialista. Talvez, se fizéssemos esse mesmo censo hoje, eu acredito que a quantidade de especialistas possa ser até maior do que a quantidade de graduados. Aqui a gente pode ver ainda como resultado, né, as universidades. As universidades onde a maioria das pessoas se formaram. Então, principalmente ali a Universidade Estadual do Paraná, o CBM, que é o Conservatório Brasileiro de Música. Né, nós temos ali a FMU, a Universidade Federal de Goiás, a FPA, a UFMG. E nós temos também a Faculdade Católica da Bahia, que infelizmente fechou
e era, além de Goiás, era o curso mais perto do nosso estado. Mas o dado que mais chama a atenção é o dado da distribuição dos musicoterapeutas no país. Então observe que São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e Goiás, por serem justamente os estados da federação onde a gente encontra a graduação em musicoterapia, eles apresentam praticamente quase que mais da metade somada dos demais estados. Mais da metade dos musicoterapeutas somadas dos demais estados. Mas o que mais chama atenção é a quantidade de musicoterapeutas no Amazonas. Então nós temos apenas 2 musicoterapeutas no ano de 2018. Então, se a gente imaginar que em 2018 nós tínhamos, vamos supor, 1.000 pacientes autistas, o que com certeza deve ser muito mais, né, nós tínhamos somente 2 profissionais em musicoterapia para realizar musicoterapia com esses pacientes. Então, a partir disso, a gente identifica um desafio na profissão. A gente vê que o contexto, né, e o contexto da profissão, ela nos traz desafios. Existe uma distribuição muito deficiente dos profissionais ao longo do nosso país e nos nossos estados. Né? E aí muitas perguntas surgem. Né? Esse censo foi realizado em 2018. Será que em 2025 a gente tem mais terapeutas do que tem em 2018? Afinal, em 2018 a gente tinha ali é, as EADs iniciaram mais ou menos em 2000, 2002, mas 2018 até 2025 são 7 anos de EAD, são 7 anos de cursos híbridos. Será que não aumentou a quantidade de musicoterapeutas no estado? Esse censo ele não foi mais realizado, ele só foi realizado ali no ano de 2018, depois nunca mais foi realizado. Mas precisamos de respostas mais interessantes. Quais as áreas de atuação dos musicoterapeutas no Amazonas? Qual é a formação desses musicoterapeutas? Qual a remuneração? Onde que eles trabalham? E a gente não sabe. A profissão de musicoterapia ela não é muito conhecida. Eu só vim conhecer a musicoterapia porque tenho um filho autista e me foi recomendado essa terapia. Mas antes disso, eu confundia musicoterapia com musicalização. Eu não entendia a diferença entre os dois e hoje eu compreendo perfeitamente. Além disso, a gente fica em dúvida de entender como e quando iniciou a musicoterapia no Amazonas. Não há esse registro histórico. Então, quando a gente observa esse contexto da musicoterapia no Brasil, a gente observa diversas lacunas no estado do Amazonas. E por isso, né, a gente traz essa pesquisa para trazer a história, o contexto e os desafios da musicoterapia no Amazonas. Então agora eu vou mostrar para vocês o produto do TCC, do trabalho de conclusão de curso meu e de um colega meu que também se debruçou sobre essa questão da história, do contexto e dos desafios. Então primeiro eu vou começar falando um pouco da história, como que começou a musicoterapia no Amazonas. E para explicar a história, eu preciso falar do TCC do meu colega de turma, o Daniel, musicoterapeuta Daniel. Você pode escanear aqui o QR Code e, e acessar o perfil do Daniel. O Daniel, ele, em seu TCC, ele tentou descobrir a história, a origem da musicoterapia no Amazonas. Ele tentou traçar ali uma linha do tempo para descobrir quando nós tivemos as primeiras atividades de musicoterapia no estado. E foi um trabalho difícil, eu acompanhei a pesquisa do Daniel, ele teve que fazer um trabalho de investigador totalmente, e ir em busca dos profissionais mais antigos, dos formados mais antigos, para poder chegar numa resposta. E ele chegou numa resposta, né? Lembrando que na ciência, né, aquilo que foi publicado primeiro, né, permanece como sendo ali naquele momento a verdade. Então, isso aqui ele pode mudar ao longo dos anos. Né? Algum outro estudante pode se debruçar nessa pesquisa e encontrar dados mais antigos. Mas até o momento, o que a gente pode dizer é que a musicoterapia no estado do Amazonas aconteceu e se iniciou no ano de 2000, com um musicoterapeuta chamado Alvano Mutz. Então, o Alvano Mutz, recém-chegado em Manaus, ele anuncia na televisão que vai ministrar um curso de musicoterapia. Né? Isso aqui é a resposta do entrevistado, né? Que faz aqui, ó, o curso foi realizado no palco da TV Cultura,
foram muitos inscritos, creio que umas 30 pessoas, entre jovens, adultos e idosos. Então, esse musicoterapeuta chega no Amazonas em 2000, as pessoas visualizam uma propaganda na TV Cultura sobre um curso de musicoterapia, e essas pessoas vão nesse curso, né, aqui na TV Cultura, para, em teoria, né, se formar em musicoterapia, né, para, em teoria, ser musicoterapeuta. Né. O Daniel conseguiu encontrar o Alvano Mutz, né, e ele pergunta, né, olha, você chegou em Manaus aqui em 2000, né, como é que foi esse desenvolvimento? E ele fala que não foi bem um curso, ele fala que foi mais uma, uma vivência, que o curso foi em março ou abril de 2000, né, e que foi mais uma vivência, não foi bem um curso. Entretanto e porém, o Alvano se estabelece no Amazonas e ele trabalhou aqui num local chamado Flávio Moura, acredito que seja uma fundação, e ele trabalhou e desenvolveu a musicoterapia. Então, de acordo com a pesquisa do Daniel, a musicoterapia se inicia aqui, no Amazonas, nos anos 2000, com Alvano Mutz desempenhando ali algumas funções musicoterapêuticas em uma fundação privada. Então, se a gente parar aqui em 2000, o primeiro curso de musicoterapia foi em 1970, então foram 30 anos para a musicoterapia, em teoria, chegar no estado do Amazonas. Bom, para entender o contexto da musicoterapia no Amazonas, aí vem o meu TCC. Então, o meu TCC foi realizado, na verdade eu acabei de coletar as perguntas, ainda não fiz uma análise mais profunda. Fui orientado pela doutora Luciane, que é musicoterapeuta e educadora artística. Meu orientador foi o professor Mauro, e eu tive como ajuda para a organização dos dados que eu estou mostrando agora, da minha iniciação científica, a Beatriz, que é minha aluna do curso de medicina na Newton Lins. E o meu objetivo era muito simples, era traçar o perfil dos profissionais e dos estudantes. Eu queria saber quantos profissionais existiam em Manaus, em quais áreas eles estavam atuando, eu queria saber a formação deles, eu queria saber quantos anos eles levaram para se formar, e assim por diante. E da mesma feita eu queria saber dos estudantes, porque os estudantes eles representam o futuro da musicoterapia no estado do Amazonas. Né? Então, para isso, para atingir esse objetivo, que era estabelecer o perfil básico dos estudantes e profissionais, nós elaboramos 2 questionários diferentes, um questionário destinado aos estudantes e um questionário destinado aos profissionais. Então, tanto estudantes como profissionais de musicoterapia, eles estão reunidos em um grupo de WhatsApp, que é o grupo que pretende formar a Associação de Musicoterapia no Amazonas. Então, nós enviamos para cada estudante o formulário dos estudantes e para cada profissional os formulários dos profissionais. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora são algumas respostas. Tá? Como eu disse para vocês, eu terminei essa pesquisa na quinta-feira passada, ainda preciso estabelecer algumas conexões, ainda preciso avaliar melhor os dados, mas já consigo mostrar para vocês um panorama geral da profissão no estado. Então, meus amigos, se tratando dos profissionais de musicoterapia, nós obtivemos 13 respostas. Então, em teoria, seriam 13 profissionais em musicoterapia no estado. Então, nós temos quase 2 milhões de habitantes, e nós temos aí, se a gente chutar 10% da população com algum problema, alguma demanda musicoterapêutica, né, nós temos 13 profissionais para essas pessoas em todo o estado do Amazonas. Desses profissionais, 6 são homens e 7 mulheres. A idade máxima deles é 57 anos, a idade mínima 33 anos, com média de 42 anos de idade. O segundo dado coletado é o dado sensacional, é um dado que mostra a importância da pós-graduação, das especializações da modalidade EAD e híbrida. 100% dos musicoterapeutas atuantes, entre aspas, atuantes no estado, foram formados através de especialização. Eles não fizeram graduação. Então, esses musicoterapeutas do estado, eles provavelmente não conseguiram cursar os 4 anos da faculdade de musicoterapia em uma daquelas universidades. E as especializações à distância ou híbridas, elas ajudaram
a formar os musicoterapeutas do Estado. Então, se não tivéssemos essas especializações, se não tivéssemos o EAD ou a forma híbrida, talvez não teríamos musicoterapeutas no Estado. Então, 100% dos profissionais, das pessoas que se declararam como profissionais, elas têm como formação a especialização. Tá? A maioria dos profissionais, né, iniciaram a sua formação no ano de 2020, 2021. Mas nós temos profissional formado há mais de 20 anos. Né? Nós temos aqui uma profissional que se formou em 2002. Mais de 20 anos formada como musicoterapeuta. Ao mesmo tempo, nós temos um profissional formado em 2024, que iniciou em 2024 e concluiu em 2025. E aí entra uma discussão dentro da musicoterapia. É que a musicoterapia, a graduação em musicoterapia são 4 anos. 4 anos de graduação. E as especializações, elas variam a quantidade de tempo. Então, por exemplo, a especialização que eu estou fazendo, ela foi de 2 anos. Mas tem especialização que são de 6 meses. E isso é uma crítica de alguns musicoterapeutas quanto à formação do musicoterapeuta. Será que em 6 meses a gente consegue qualificar um musicoterapeuta a ponto dele ser um terapeuta? Então, veja bem, será que podemos formar um psicólogo em 6 meses? Será que podemos formar um fonoaudiólogo em 6 meses? Será que podemos formar um musicoterapeuta em 6 meses? Então, nós temos aqui duas pessoas, na verdade, uma pessoa, né, que se declara que iniciou em 2024 e concluiu em 2025, pouco mais de um ano para se formar como musicoterapeuta. Bom, 9 dos 13 musicoterapeutas formados se formaram pela CESUPEG, que é uma instituição que realiza o formato híbrido. E é justamente a instituição a qual eu estou vinculado, a qual eu sou aluno. Então, os professores vinham no final de semana, ministravam seu curso, nos acompanhavam durante um mês, e assim a gente ia realizando as atividades. Então, um dos 13 pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, que você consegue realizar em 6 meses a especialização, e 2 dos 13 pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. Então, ao menos 2 profissionais tiveram que ir ao Rio de Janeiro para se formar na especialização em musicoterapia. Bom, outro dado interessante foi de que a musicoterapia, na grande maioria dos musicoterapeutas, das pessoas que se declararam musicoterapeutas na minha pesquisa, ela não foi a primeira graduação. Somente um musicoterapeuta disse que a musicoterapia foi sua primeira graduação. Então, os 12, a musicoterapia foi a segunda escolha. Então, esses musicoterapeutas são formados nas diversas áreas. Então, a primeira graduação, a mais preponderante, foram as graduações relacionadas justamente à área da música e da artes. Então, nós temos ali licenciatura em música, música sacra, educação artística, nós temos também pós-graduação em artes, e depois nós temos ali as ciências humanas, psicologia, enfim, gastronomia e direito. Então, a musicoterapia não foi a primeira escolha da maioria das pessoas, acredito eu, muito porque a maioria das pessoas não a conheciam. Acredito que no momento posterior, conhecendo ali, né, já cursando uma dessas faculdades, dessas graduações envolvidas com a área da música, foram tendo contato com a musicoterapia e aí realizaram o curso. Bom, o dado mais interessante e mais impactante dessa palestra é justamente esse aqui. Quando eu perguntei se os formados em musicoterapia atuavam como musicoterapeuta. E aí nós temos que 12 responderam, lembra que nós começamos com 13, mas aqui somente 12 responderam, uma pessoa não quis responder. Então, dos 12 terapeutas, musicoterapeutas que responderam essa pergunta, 2, né, desculpa, dos 13 musicoterapeutas, aqui está 12, mas é 13, a gente sabe por um outro dado, dos 13 musicoterapeutas, 11 declararam que atuam como musicoterapeutas e 2 não atuam. Então, o número baixa mais ainda. Nós temos 11 musicoterapeutas atuantes no Estado. Esses 11 musicoterapeutas atuantes no Estado, eles estão concentrados
três áreas principais aqui, ó, que é musicoterapia com crianças e adolescentes. Aqui envolve também a reabilitação neurológica, tá? Então aqui com crianças e adolescentes são os neuroatípicos, TEA, síndrome de Down e outras condições neuroatípicas, tá? Temos ali 30% dos nossos musicoterapeutas trabalhando com idosos e temos ainda 30% deles trabalhando na saúde mental. Essa pergunta, ela permitia múltiplas marcações. Então, como ela permitia múltiplas marcações, existem musicoterapeutas que, por exemplo, trabalham com crianças e idosos. Existem musicoterapeutas que trabalham com idosos e com saúde mental. Existem musicoterapeutas que trabalham com idosos e musicoterapia hospitalar. Então, no Amazonas, a gente observa que o musicoterapeuta, por vezes, ele não é especialista em uma única área. Por vezes, ele atua em diversas áreas. Ele compreende a musicoterapia como sendo uma atividade em diversas áreas. Bom, aqui também vem outro dado muito impactante e preocupante. Dos 13 musicoterapeutas que responderam essa pergunta, a maioria deles disse que a sua remuneração vem de forma privada, ou do cliente ou da empresa. Os demais responderam que não exercem a profissão, né? São os dois que não exercem a profissão. Então, esse dado aqui, ele te mostra uma realidade preocupante. Ele basicamente quer dizer que a musicoterapia não está disponível no serviço público. Então, quando a gente vê uma remuneração privada, a gente está falando do cliente pagando diretamente ao musicoterapeuta ou de uma empresa, que geralmente é uma empresa privada, né? Nós temos aqui planos de saúde que oferecem musicoterapia. E nós temos clínicas especializadas que oferecem musicoterapia. Majoritariamente, a gente sabe que os musicoterapeutas nem atuam nas empresas. A gente sabe que os musicoterapeutas atuam diretamente com o cliente. E isso encarece muito o valor do serviço. Então, o valor, por exemplo, da musicoterapia, das sessões de musicoterapia no Amazonas, eles podem variar de R$ 110 a R$ 250. E o musicoterapeuta vai ao domicílio daquele paciente e realiza a sessão de musicoterapia. Então, a maioria dos musicoterapeutas no Amazonas, eles se encontram nessa condição, na condição de privado. Então, não há serviço público ofertando musicoterapia. Se você desejar fazer musicoterapia, você vai precisar arcar com os custos do processo. Bom, outro dado importante é esse aqui, é que a maioria dos musicoterapeutas atuantes no estado, eles não são exclusivamente musicoterapeutas. Somente 2 musicoterapeutas são exclusivamente musicoterapeutas. O que eu estou dizendo é que existe musicoterapeuta que é psicólogo e que reveza a profissão de psicologia com musicoterapia. Nós temos musicoterapeutas que são advogados e que revezam a profissão de musicoterapia com advogados. Nós temos musicoterapeutas que são artistas, que são músicos. Então, somente 2 musicoterapeutas são exclusivamente musicoterapeutas. Bom, por último, perguntei como que eles avaliam a demanda da musicoterapia no Amazonas e a maioria deles dizem que a demanda é média e alta. E realmente é alta. Se a gente for observar nos nossos dados, nós temos ali 11 musicoterapeutas e desses 11 musicoterapeutas nós temos somente 2 voltados para o exercício da profissão. Os outros 9 revezam com outras profissões. Então, nós temos aqui, né, um desafio. Nós temos aqui um contexto que nos traz um desafio muito interessante da nossa profissão, da profissão de musicoterapeuta. Então, nós temos uma carência de profissão, porque nós temos 11 profissionais, mas desses 11, somente 12 são exclusivos. Né? São 13 que responderam o formulário, mas 2 não exercem a profissão. Os que exercem são 11, mas desses 11, somente 12 são exclusivos musicoterapeutas. Nós observamos também que a gente tem uma carência em outras áreas. A gente tem uma prevalência de profissionais que atendem TEA, que atendem o desenvolvimento infantil e adolescente, né?
E nós temos profissionais que trabalham com geriatria, mas as outras áreas, como saúde mental, hospitalar, empresarial, organizacional, nós não temos ali musicoterapeutas é, atuando com grande frequência. E, além disso, nós temos uma ausência do serviço de musicoterapia no serviço público. Então, como comentei, se você precisar, se você necessitar da musicoterapia no estado do Amazonas, muito provavelmente você vai ter que pagar por esse serviço, né? E isso aqui a gente sabe que é uma coisa muito preocupante, porque nem todos possuem condição de arcar com os valores das sessões, né? E além disso, meus amigos, nós temos uma ausência de um curso formador, nós não temos graduação em musicoterapia. E isso impacta no futuro da profissão aqui no estado. Impacta porque a partir de 2020, na verdade, a partir de abril de 2025, só poderá exercer a musicoterapia, só poderá ser um musicoterapeuta pessoas que fizerem a graduação em musicoterapia. Então, em 2024, a Lei 14.842 regulou a profissão de musicoterapeuta. Então, musicoterapeuta hoje é uma profissão oficial, regulada. E ela diz assim, ó, podem exercer a profissão portador do diploma do curso de graduação, expedido no Brasil, expedido em instituição exterior, estrangeira, mas revalidado no Brasil, portador de curso de pós-graduação concluído em até 24 meses após a data da publicação desta lei. Então, foi publicado em 2024, então, em abril de 2026, quem fez pós-graduação é musicoterapeuta. Depois de 2026, só poderá ser musicoterapeuta quem fizer a graduação em musicoterapia. E aí nós temos um grande problema, porque a graduação em musicoterapia está localizado, né, os cursos estão localizados majoritariamente na região sul-sudeste do Brasil, e ainda temos a Universidade Federal de Goiás como a unidade mais perto. Bom, dos estudantes, nós tivemos 21 respostas, então, em teoria, são 21 futuros profissionais de musicoterapia, 7 homens e 14 mulheres, então aqui a gente vê uma inversão, né? Os profissionais, eles são mais homens que mulheres, aqui nós já temos mais mulheres do que homens, e a faixa etária é muito menor, a média da faixa etária é muito menor. Enquanto os profissionais têm uma faixa etária de 42 anos, aqui nós temos uma faixa etária de 36 anos. E levando em consideração que a maioria deles fazem especialização, eles serão formados com até 38 anos de idade. Então, todos eles fazem curso de especialização, fazem a pós-graduação. Nenhum dos 21 faz graduação em musicoterapia. E todos eles fazem ou de modo híbrido ou de modo EAD. De modo similar ao que acontece com os profissionais, a musicoterapia não é a primeira profissão, não é a primeira graduação desses estudantes. Então, a gente tem ali 100% dos estudantes que responderam, que aqui no caso foram 21, eles são formados em outras áreas, né? Eles são formados nas áreas de musicais, nas áreas de psicologia, alguns são, por exemplo, biólogos, como eu sou biólogo, outros são enfermeiros, outros são funcionários públicos. Então, a musicoterapia não foi a sua primeira escolha e está sendo uma segunda escolha, assim como a gente observou ali com os profissionais de musicoterapia. Esses estudantes, a maioria deles, pretendem atuar nas áreas que a gente já viu também nos profissionais, né? Que é a musicoterapia em crianças e adultos, a musicoterapia na saúde mental, né? E a musicoterapia na reabilitação, que inclui aqui crianças e adolescentes neurotípicos. Tá? Então a gente observa que continua o mesmo perfil dos profissionais. Então, quando a gente analisa esses dados dos estudantes, a gente, né, espera que esses 21 se formem e que se tornem profissionais. Né? E que a gente tem a esperança de que esses 21, ali pelo menos 10% ou pelo menos 25% viva exclusivamente da musicoterapia. Né? Deixe suas profissões anteriores e viva exclusivamente da musicoterapia para ampliar o serviço do Estado. Né? Além disso, a gente tem uma carência em diversas áreas do Estado. A gente já observa da musicoterapia, a gente já observa que os estudantes já estão ali meio que indo para uma área onde já tem uma concentração de musicoterapeutas, né? Mesmo que mínima, mas já existe. E a gente continua observando
que não há uma ausência, que não há uma política voltada para o serviço público, né? Não há concursos para musicoterapeutas, os estudantes não veem, né, a possibilidade de ingressar no serviço público para fornecer o seu serviço. E o pior, meus amigos, a gente continua sem curso de graduação, os estudantes não vislumbram a graduação, porque já estão numa pós-graduação, e a gente não consegue, né, ter ali uma perspectiva de um curso de graduação das universidades do Estado. Então, meus amigos, o que eu trouxe para vocês é justamente a musicoterapia no Amazonas, né, a história, o contexto e os desafios. São muitos desafios dessa profissão. É uma profissão fundamental para o desenvolvimento das diversas populações, não só das pessoas que estão em condições, vamos dizer assim, negativas, mas também para o desenvolvimento de pessoas saudáveis. A musicoterapia ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de crianças saudáveis. Então nós precisamos dessa profissão de uma forma mais ampla, num serviço público ofertado. Nós precisamos que isso seja fornecido para a população, para que a população possa se beneficiar dessa profissão muito importante. Então eu deixo aqui o meu contato, espero que vocês tenham gostado da palestra e qualquer dúvida, estamos aqui para responder vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre musicoterapia com vocês. Espero ter esclarecido a profissão e espero ter também mostrado como a profissão anda no nosso estado. Muito obrigado.